De qualquer forma, naturalmente, quero dizer, no Japão tendemos a pensar que, independentemente do rumo que as coisas tomem, precisamos fortalecer nossas próprias capacidades de defesa e também nossa dissuasão. Ao mesmo tempo, temos algumas razões bastante nacionalistas para acreditar que precisamos ter tecnologias avançadas muito mais fortes, como na Alemanha, suponho. De muitas maneiras, os Estados Unidos não são apenas nossos parceiros, mas também concorrente em nossas próprias tecnologias. Portanto, temos que seguir ambos os caminhos. Mas enquanto isso, o que isso significa para a política externa do Japão? Quero dizer agora, enquanto estamos falando, os americanos estão votando, e ainda não sabemos quem será o presidente. Mas, seja quem for, a pressão sobre o Japão para fazer parte da estratégia Indo-Pacífico do Zaslav será bastante grande. Então, o que você espera? O que este gabinete japonês instável pode produzir em termos de estratégia de política externa? Ou a estratégia de política externa já está definida pelos ministérios e pelo aparato burocrático? Vai continuar funcionando do jeito que está? Ou você espera que ocorram mudanças? Quero dizer, internas, não induzidas externamente. Sim, muito obrigado. Essa é uma questão bastante importante. Em primeiro lugar, nos últimos anos, quando participo de conferências no exterior, frequentemente me dizem que o Japão tem sido um estabilizador bastante importante entre as democracias liberais, como os Estados Unidos, Canadá e França, especialmente após a derrota nas eleições gerais em julho, e a Alemanha também. O primeiro-ministro, chanceler Scholz, enfrentou muitos problemas, tanto internos quanto externos. Assim, entre os Estados-membros do G7, muitas democracias liberais estão enfrentando dificuldades para governar seu próprio povo, como a bipolaridade. Estamos vendo a ascensão de partidos bastante populistas, de extrema-direita e de extrema-esquerda, como podemos ver na Alemanha em particular. Além disso, o aumento do populismo, nacionalismo e bipolaridade, especialmente nos assuntos. Bem, qualquer que seja o vencedor, continuamos a ver a natureza bipolar da política americana. Isso, sem dúvida, prejudicaria seriamente a liderança global americana. Nos últimos anos, no lugar de alguns desses países, acho que o Japão trouxe algum tipo de estabilidade à solidariedade do G7. Ao mesmo tempo, também sinto que o Japão poderia trazer algum tipo de sabedoria para criar um caminho a seguir na atual política internacional, bastante turbulenta. Então acho que o declínio da estabilidade, ou o fim da estabilidade na política japonesa, terá uma enorme repercussão na direção futura das democracias liberais ou do G7. No próximo ano, a cúpula do G7 será realizada no Canadá, e é bastante provável que, bem, ainda não sabemos se Donald Trump pode vencer a eleição presidencial, mas quem quer que vença, é bastante provável que a Câmara Alta e a Câmara Baixa estejam mais ou menos ocupadas por muitos MAGA, quero dizer, os membros trumpistas da Câmara. Portanto, se eles são mais influentes, isso significa que o Canadá enfrentará um sério problema em manter um bom relacionamento com os Estados Unidos. Nos próximos anos, continuaremos a ver dificuldades nesses países democráticos liberais. O declínio da influência japonesa dentro do G7 ou dentro das democracias liberais terá, eu acho, um grande impacto na solidariedade desses países democráticos liberais.
Agora, o Japão, dentro do G7, é o único membro não europeu e não norte-americano. Ao mesmo tempo, há 2 semanas tivemos a 16ª cúpula do BRICS, que foi bastante grande. E vemos esse novo grupo de países emergir, não necessariamente como um contrapeso ao G7 ou ao Ocidente, mas eles estão apenas construindo uma estrutura alternativa. Pelo que você sabe, há algum interesse no processo político japonês, entre alguns atores, em também começar a trabalhar com o BRICS, em qualquer nível que seja, ou apenas se aproximar? Ou isso é algo atualmente impensável para o Japão? Bem, a resposta curta para sua pergunta é não, mas com algumas ressalvas. Em primeiro lugar, no ano passado, o Japão desempenhou um papel realmente crucial ao fazer a ponte entre o G7 e o G20. A Índia presidiu a cúpula do G20 em Delhi. A Índia está expandindo sua influência dentro dos chamados países do Sul Global. Claro, a Índia é membro dos BRICS, assim como da Organização de Cooperação de Xangai, Conselho e assim por diante. Dessa forma, a Índia é influente e o Japão mantém um bom relacionamento com a Índia. Mas a lacuna entre o G7 e o G20 está se ampliando, com países como Índia, Brasil, África do Sul, entre outros, sendo mais críticos dos Estados Unidos e de alguns outros países europeus também. Eles estão apresentando um tipo de identidade internacional bastante diferente em relação aos Estados Unidos ou às democracias liberais. Dessa forma, o G7 não pode mais reivindicar legitimidade ou poder dentro da comunidade internacional, e muitos líderes japoneses realmente sabem disso. Portanto, não podemos simplesmente excluir ou antagonizar os BRICS porque países como China e Índia são influentes, ou até mais influentes do que antes. É por isso que o Japão apoiou a criação do RCEP com a China. É um tipo de acordo de livre comércio, o Acordo de Livre Comércio do Japão com a China e a ROC, República da Coreia. Nos últimos anos, o Japão tem apresentado uma visão bastante inclusiva para a ordem regional, como uma visão de Indo-Pacífico livre e aberto. Essa visão inclusiva da ordem internacional, a visão inclusiva do Japão para a ordem regional, é um pouco diferente da visão americana, muito mais confrontacional para a ordem regional, particularmente em relação à Rússia e à China. Sim, por favor. Isso é muito interessante. E acho que essa é uma nuance muito importante que muitas vezes se perde em muitas discussões, porque frequentemente o Japão é visto como a Alemanha do Oriente e está apenas ligado aos Estados Unidos. Embora sim, o Japão seja um parceiro de segurança dos Estados Unidos e um forte aliado com bases em todos os lugares, então, em termos de segurança, realmente casado com os Estados Unidos, ao mesmo tempo, politicamente, o Japão nem sempre segue tudo o que os Estados Unidos fazem. O Japão muitas vezes tem políticas que externamente parecem ser completamente compatíveis com a estratégia dos Estados Unidos, mas internamente faz algo ligeiramente diferente. Então, você acha que, politicamente falando, a pressão sobre o Japão agora vai levar a algo como ter que agir um pouco mais neutro na forma como o Japão aborda esses diferentes parceiros? Porque também se espera que os Estados Unidos coloquem mais pressão sobre o Japão, o que historicamente é algo que o Japão não aprecia muito quando acontece, especialmente no caso de Donald Trump vencer. Quais são suas expectativas em termos de posicionamento internacional do Japão? E você acha que ele tentará ser mais uma ponte do que uma cabeça de ponte para certos interesses de um lado ou de outro? Bem, exatamente. Esta é uma questão importante e está relacionada, suponho, ao seu próprio tema de pesquisa, quero dizer, neutralidade. Porque há vários conceitos semelhantes relacionados a isso, como neutralidade, não alinhamento e autonomia estratégica. A estratégia de segurança econômica do Japão tem sido baseada no conceito de autonomia estratégica. Assim, dessa forma, uma política de segurança econômica japonesa deve ser ligeiramente diferente da abordagem americana, criando um tipo de espaço para autonomia estratégica. Como o RCEP, o Japão criou, como mencionei,
uma área de livre comércio com a China. Claro, este é um acordo de área de livre comércio bastante limitado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, o Japão criou o CPTPP, uma área de livre comércio na região do Indo-Pacífico sem os Estados Unidos. Abe permitiu que eles criassem isso, e também o Japão criou o Acordo de Parceria Econômica UE-Japão. Claro, sem os Estados Unidos, naturalmente. Então o Japão tem criado muitos acordos de livre comércio sem os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm apresentado uma política comercial bastante unilateralista. E continuamos a ver isso, especialmente se Donald Trump vencer. Assim, dessa forma, o Japão não tem um forte incentivo para seguir tais práticas comerciais americanas, distanciando-se ligeiramente dessa posição americana, enquanto mantém um bom relacionamento comercial. Portanto, dessa forma, eu diria que a política externa japonesa é muito mais diferente da política externa dos Estados Unidos, mesmo que geralmente tendamos a pensar que o Japão está apenas seguindo o caminho americano. E quando falamos sobre política de segurança, minha impressão do ambiente japonês, especialmente entre os especialistas em política de segurança que também são influentes como você, aconselhando políticos, é que existem duas escolas de pensamento. Uma diz que precisamos ter mais armas e ser mais capazes de apoiar mais os Estados Unidos. E outra diz que precisamos de mais capacidades para, em caso de emergência, agir sozinhos, certo? Mais autonomia estratégica, caso o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos se feche. E eu não vejo essas duas escolas como opostas, mas sim como correndo em paralelo. Essa é uma impressão que você compartilharia? Ou você vê a mentalidade aqui de forma diferente? Sim, concordo com sua avaliação. E ao mesmo tempo, além de ver uma espécie de abordagem paralela das duas escolas, as escolas às vezes se misturam. Por exemplo, continuamos a ver uma política externa americana bastante imprevisível e flutuante, e não podemos prever o futuro curso da política externa americana. Então, se os eleitores dos Estados Unidos se tornarem muito mais introspectivos e com uma visão de América em primeiro lugar, temos que ser mais independentes. Mas, ao mesmo tempo, a razão pela qual os eleitores americanos estão irritados ou, pelo menos, frustrados é que eles acham, ou como Donald Trump menciona, que os aliados americanos estão dependendo demais da ajuda americana. Dessa forma, naturalmente, quero dizer, no Japão, tendemos a pensar que, em qualquer caso, independentemente de quem vença, precisamos fortalecer nossas próprias capacidades de defesa e também nossa dissuasão. E, ao mesmo tempo, temos algumas razões bastante nacionalistas para acreditar que precisamos ter tecnologias muito mais fortes e avançadas, como na Alemanha, suponho. De muitas maneiras, os Estados Unidos não são apenas nosso parceiro, mas também um concorrente no desenvolvimento de nossas próprias tecnologias. Então temos que fazer as duas coisas: colaborar com os Estados Unidos em um novo alinhamento da cadeia de suprimentos global, mas ao mesmo tempo ainda precisamos pensar que a América é nossa concorrente no desenvolvimento de tecnologias muito mais fortes, indústrias automobilísticas e assim por diante. Portanto, temos que fazer as duas coisas: nos fortalecer e fortalecer nossa parceria com os Estados Unidos. Fortalecer-se sempre vem com o perigo de que de fora isso seja percebido como um ato agressivo, certo? Especialmente por países que podem ter memórias históricas, como a China, que pode dizer, o Japão está se armando. E isso cria um dilema de segurança. Mas o Sr. Ishiba é um personagem interessante, porque ele disse, por um lado, que precisamos de mais capacidades de defesa. Por outro lado, também precisamos continuar, qual é a palavra mesmo? A parte estratégica, não construção de confiança. Construção de confiança. Confidence building. Tu é tem fortalecimento. Confidence building measures with China.
Medidas de construção de confiança com a China. Então, você acha que o Japão tentará se aproximar da China e também de outros adversários dos Estados Unidos para sinalizar que o Japão está aberto ao diálogo de segurança e tentando construir confiança e entendimento? Porque quero dizer, no ano passado, o Japão realmente abriu uma linha direta de Ministério de Defesa a defesa de alto nível com a China, certo? Bem, você está certo, mas bem. Well, right, you're right, but we need both. Precisamos de ambos. Quero dizer, precisamos tanto de medidas de construção de confiança com a China, quanto de dissuasão, porque não podemos prever o curso futuro da política chinesa. Não sabemos se a China está disposta a usar força militar ou não. Portanto, temos que nos preparar para ambos os casos. Quero dizer, se a China não estiver disposta a usar seu poderio militar, podemos nos aproximar mais da China. Mas se a China estiver pronta para usar seu poderio militar para expandir sua influência nos territórios do Mar da China Oriental e do Mar da China Meridional, claro, já fez isso anteriormente, tanto no Mar da China Oriental quanto no Mar da China Meridional. Both in East China Sea and South China Sea previously. And we have good reason why. E temos bons motivos para acreditar que a China está disposta a usar seu poderio militar para expandir sua influência sobre territórios na região. Mas voltando à sua pergunta original, o orçamento militar chinês agora é 5 vezes maior que o orçamento de defesa japonês. Então o orçamento do Japão é apenas 20% do orçamento de defesa da China. Quando lutamos com os Estados Unidos, em 1941, tínhamos 70% do poder militar dos Estados Unidos. Portanto, somos muito mais fracos em comparação com a China do que éramos em relação aos Estados Unidos em 1941. De acordo com várias simulações militares, o Exército de Libertação Popular da China pode vencer as forças de autodefesa do Japão em 3 ou 4 dias. Então, de acordo com isso, não há razão para os líderes militares chineses que sabem disso terem medo do poder militar japonês. Hoje em dia, até mesmo o orçamento militar da Coreia do Sul é maior do que o orçamento militar japonês. Então, eles estão confiantes. Quero dizer, o governo da Coreia do Sul está muito mais confiante em relação ao seu poder militar contra o Japão. Então, de certa forma, não acho que, claro, ainda existem discursos que eles têm algum motivo para se preocupar com o futuro do Japão. Mas se forem racionais e pragmáticos, tanto a China quanto a Coreia do Sul podem ser muito mais arrogantes em relação ao Japão, tendo um poder militar mais forte de diferentes maneiras, quero dizer, tanto na China quanto na Coreia. Atualmente, com a República da Coreia, o Japão tem um bom relacionamento de trabalho, embora ainda exista alguma animosidade. Mas a Coreia do Norte também ainda está lá. E me corrija se eu estiver errado, mas tenho constantemente a sensação de que o Japão tem mais medo da Coreia do Norte do que da China. Apenas porque a Coreia do Norte parece tão imprevisível e usa uma linguagem adversária tão forte que a China realmente não usa. Quem é? A percepção de ameaça ou a percepção de vulnerabilidade? É maior da China ou maior da Coreia do Norte? You're right. Until recently, many in Japan, Você está certo. Até recentemente, muitos no Japão, incluindo especialistas e praticantes de segurança, estavam seriamente preocupados com uma contingência em Taiwan. Mas agora começamos a pensar que uma contingência na Coreia do Norte poderia ocorrer antes de uma contingência em Taiwan. Em primeiro lugar, a Rússia está agora apoiando as provocações norte-coreanas tecnologicamente, financeiramente e politicamente. Há uma década, a Rússia se juntou às sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do Norte. Então a Rússia estava do nosso lado na aplicação de sanções contra a Coreia do Norte. Mas no final de abril, o governo russo decidiu dissolver o painel de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas em relação à Coreia do Norte. Assim, agora a Coreia do Norte está mais livre para realizar provocações ou até mesmo ações militares. E é bastante provável que a Rússia não apoie realmente essas sanções contra a Coreia do Norte. Portanto, a Rússia vetaria essas sanções contra a Coreia do Norte.
those sanctions towards North Korea. So it is more likely that North Korea can do. Portanto, é mais provável que a Coreia do Norte possa agir, mas não o fará. Assim, o governo sul-coreano está seriamente preocupado com isso. E para aumentar a dissuasão, o Japão deve colaborar muito mais de perto com a ROK. Porque na ROK, basicamente, as forças dos Estados Unidos são principalmente do Exército dos Estados. E no Japão, as forças americanas são principalmente da Marinha, Força Aérea e fuzileiros navais. Isso significa que, se os Estados Unidos precisarem responder rápida e efetivamente a essas possíveis contingências, seja em Taiwan ou na Coreia do Norte, as forças dos Estados Unidos no Japão devem colaborar de perto com as forças dos Estados Unidos na Coreia. É por isso que os Estados Unidos naturalmente precisam pressionar tanto o governo japonês quanto o coreano para colaborarem de perto se as contingências estiverem se aproximando muito de nós. É por isso que acho que agora o governo japonês e o governo coreano estão dispostos a colaborar mais de perto, mesmo em áreas de política de segurança. Muito interessante. Então essas pressões internacionais vão aumentar algum tipo de movimento político na frente de segurança. Isso é certo. Tenho muitas outras perguntas, mas na verdade precisamos encerrar. Professor Hosoya, se as pessoas quiserem acompanhar seus escritos e suas análises, onde podem encontrá-lo? Sim, muito obrigado. Sou diretor de pesquisa no think tank API, Asia Pacific Initiative, que também possui uma divisão de segurança econômica e geoeconomia chamada Instituto de Geoeconomia. Tanto o Think Tank API quanto o IOG têm muitos comentários e vídeos no YouTube em inglês. Assim, eles podem ver muitas análises e discussões relacionadas à política japonesa e às relações internacionais atuais, com foco principalmente na segurança econômica e na economia. Então, isso é uma coisa. Além disso, sou diretor do Centro de Estratégia da Universidade de Keio, que também possui muitos vídeos no YouTube, bem como comentários tanto em inglês quanto em japonês. Portanto, se você estiver interessado nessas coisas, por favor, confira nosso site, tanto do API e IOG, quanto também do Centro de Estratégia de Keio. Vou colocar todos esses links na descrição abaixo. Professor Yuichi Hosoya, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, de fato.